Doutor Me Consulta está de volta. A gente hoje, no nosso quadro Saúde com Especialista, a gente recebe a Edi Oliveira. Tudo bem, Edi? Oi, boa tarde, tudo boa bem, tarde, né? Ontem você não pôde vir. Não, mas aí hoje você está aqui. Estou aqui, tive um compromisso, e também estava um pouco mais rouca, que eu estou um pouco gripada. Gente, tá pegando nessa gripezinha. Eu já peguei, já tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, hoje eu tô bem melhor. Mas estamos aqui, né, para mais uma conversa, disseminar mais conhecimento. Acabei de ouvir o doutor Leonardo, então vai ser uma sequência legal, né? Vai ser uma sequência legal. E que a gente está falando de oncologia. E é importante, né, como o doutor Leonardo fala, a gente hoje tem, né, outubro rosa, novembro, azul, e a gente sabe que são a época onde a gente tem os maiores causas, né, vamos pensar assim, de tipos de câncer na população, tanto feminina como masculina, né? Então, é hora da gente conversar sobre isso, alertar e passar pelo processo do tratamento quando for o caso. Então, por isso que hoje eu pensei a gente, né, em falar da quimioterapia, o que é a nutrição, né? A gente vai falar a importância, né, da nutrição durante a quimioterapia. Importantíssimo. Olha, você sabia que, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, até 65% dos pacientes oncológicos apresentam algum grau de desnutrição durante o tratamento? É que isso pode reduzir a eficácia da quimioterapia, pode aumentar os efeitos colaterais e prolongar também o tempo de recuperação. Pois é, a alimentação adequada não só ajuda a fortalecer o sistema imunológico, como também contribui para manter o peso, preservar a massa muscular, reduzir náuseas, melhorar o bem-estar e aumentar também a resposta do tratamento. Não é isso? E para explicar melhor, a Edi está por aqui e eu já te começo perguntando, Edi, por que a nutrição é considerada parte fundamental do tratamento durante a quimioterapia? Por tudo isso que você falou, né? Então, as pessoas têm que entender que quando você vai fazer um tratamento oncológico, né? Você tem várias fases, que o doutor Leonardo falou, você tem a cirurgia, você tem a quimioterapia e você tem a radioterapia, né? E em cada fase é uma fase complementando uma da outra e vai ter situação onde você vai fazer primeiro a quimio, depois a cirurgia. E entender que na quimioterapia a gente tem efeitos colaterais que já levam o paciente a não querer comer. Uhum. E aí, o que eu vejo muito em consultório, Hélio, é você ter um diagnóstico de câncer, né, que foi uma surpresa, e a primeira coisa que o paciente faz é deixar de comer. Então, já vai emagrecido, já perde 8 quilos. E o que a gente mais vê dentro de uma quimioterapia, onde o paciente não é bem acompanhado, é a desnutrição. Então, e essa desnutrição pode levar a uma caquexia e pode levar à morte. Né? Às vezes acontece muito isso quando o paciente está em quimioterapia. Por quê? Porque por diversos fatores. Um dos fatores é exatamente isso. A própria quimioterapia, o quimioterápico, né? Ele cessa a vontade de comer, o paciente não come. Outros efeitos colaterais, como náusea. Você tem náusea, você não quer comer. Né? E aí tem essa perda de massa, tem essa perda de peso, tem essa perda de energia. E a gente tem que entender quando o paciente está em quimioterapia, ele precisa ter parâmetros no exame. Então, vamos lá, você está na quimioterapia. No meu caso, eu tinha um ciclo para ser cumprido. Então, meu ciclo era de 21 dias. Tem paciente que é de 15, tem paciente que é a cada 7 dias. Vai variar muito de acordo com o quimioterápico e o tipo de câncer. E aí, esse paciente precisa levar para o oncologista clínico dele os exames. Então, aqueles exames, o principal é hemograma e, dependendo da medicação, vai vir outro. Glicose, enzimas hepáticas, vai depender do tipo de câncer. E aí, ali tem parâmetros. Né, ali exatamente da imunidade, para que se possa liberar para a próxima quimio. Então, a gente tem que entender que aí é que entra uma boa alimentação, montar estratégia para os efeitos colaterais. Né? A gente já tem estratégias que às vezes a pessoa não sabe, para uma mucosite, que a gente chama mucosite, para quem não entende, é aquela que tem afta. Então, cria uma afta, cria uma inflamação, né? Para uma boca seca, que geralmente dá na quimioterapia, né? Outra coisa que a gente vê muito é desidratação. Então, dor de cabeça, às vezes acha que é do quimioterápico, não é porque não está tomando água. Então, a gente precisa ajustar para você conseguir fazer o protocolo, né? Eu digo assim, não vamos dar chance às células carcinogênicas, vamos fazer o protocolo que já foi estudado há anos, que já está aí há 20, 30, 40 anos, dependendo do protocolo, e vamos manter do jeito
jeito que é para ser. Então, esse é o principal objetivo. E a gente sabe hoje que a massa muscular é importantíssima, você falou aí. Então, você não fazer com que seu paciente não perca massa muscular, manter o seu peso, perder só 2 quilos, ok, não tem problema. É importantíssimo para o quê? Para a absorção da medicação. Você vai melhorar essa absorção. E a eliminação dos efeitos colaterais. Você vai diminuir efeitos colaterais nesse paciente. Então, eu vejo muito assim, Hélio, eu tenho muita náusea. Mas por quê? Muitas vezes não é nem a medicação, é um intervalo muito grande sem comer. E aí fica o cuidador muito preocupado, o paciente o tempo todo dizendo que não quer comer, que não quer. Ele não sabe explicar a importância, por que tem que comer. E aí cria realmente um ambiente onde esse paciente começa a perder muito peso e às vezes tem que parar até a quimioterapia. Olha, já tem mensagem aqui da Maria Fernanda, lá do Caçari. Edi, minha mãe está fazendo quimioterapia e perdeu bastante peso. Sim. Em que momento a perda de peso passa a ser preocupante e quando devemos procurar um nutricionista? Eu digo que por experiência minha mesmo, Maria Fernanda, no dia que eu tive o diagnóstico de câncer, eu descobri que eu precisava de um nutricionista. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um nutricionista para você já começar esse acompanhamento, para não chegar nessa perda brusca de peso no meio de uma quimioterapia. Então, assim, eu acredito que você saiba que sua mãe ela foi pesada. Quando você vai começar uma quimioterapia, o médico pergunta peso e altura. Então, a nossa quimioterapia ela é calculada de acordo com esse peso e essa sua altura. Então, tem um valor X. Então, assim, quando eu tenho essa perca de peso brusca, aí, lógico que o oncologista vai observar, né? E pode diminuir, né, essa medicação, ou às vezes a medicação é dada e a paciente tem mais efeitos colaterais. Então, é importantíssimo evitar essa perda exagerada de peso. Você perder 2 quilos, mais 7, 8, 10 quilos, a gente tem que relacionar ao peso que ela estava, que a gente fala que ali já é bem acentuado, e a gente precisa ver como é que está essa força dela, que aí, se ela não tem força, aí a gente fala assim, está perdendo muita massa muscular, está entrando em sarcopenia, e é isso que a gente não quer no paciente oncológico. Perfeito. O João Paulo, lá do Jardim Floresta, minha irmã sente muita náusea após sessões e mal consegue se alimentar. Algum tipo de comida ou preparo que ajude a reduzir esse desconforto, Edi? Tem sim. O que é que você vai fazer? Sei lá, se a quimioterapia dela for de manhã, ela faz a quimioterapia, ela chega em casa, tentar fazer com que ela coma o mais rápido possível, poucas quantidades e várias vezes ao dia. É uma estratégia. Outra estratégia que você pode fazer o médico ele vai passar um antihermético. Então, aquele ali que ele passou, você pode tomar meia hora antes de cada refeição. É interessante, né? O chá de camomila, se ela conseguir tomar junto com gengibre, né? O gengibre ele é importantíssimo, né? A gente usa muito ele como estratégia para diminuir náusea. E aí, uma comida, vamos dizer assim, nem muito quente, nem muito gelada, vai ajudar também. Uma comida mais macia, né? Pensa no purê, tudo mais desfiado, mais fácil, mas entender que ela precisa comer. A náusea vem muito porque ela chega da quimioterapia, não quer comer porque não tem fome, e aí ela fica um tempão e aí vem a náusea porque você está liberando ali ácido clorídrico no estômago e ali não tem comida, vai começar o processo de náusea. Olha, a Ana Luísa do Paraviano, a quimioterapia mudou o paladar do meu pai. Sim. Ele diz que os alimentos ficam amargos. Sim. Isso é comum? Como adaptar a alimentação nesses casos? É comum. Então, assim, eu não sei a idade do seu pai, mas, assim, se for um idoso, a gente vai mudar a estratégia, porque o idoso, ele já tem... 62 anos. Pronto. Então, não é tão idoso, mas ele já tem um pouquinho de mudança de paladar. Então, assim, o que é que a gente faz? Se ele tá assim, antes dele fazer qualquer refeição, fazer uma asepsia na boca. Ela pode fazer um gargarejo com chá de camomila, vai ajudar a mudar esse sabor. Pode escovar os dentes antes. Então, entender que precisa dar uma limpada, uma mudada ali naquele ambiente para ver se ele consegue comer. Então, a gente tem que montar a estratégia e explicar para ele a importância dele se alimentar
né? Eu entendo, eu sei, eu passei por isso. Realmente você sente um gosto metálico na boca, mas eu não sei a quimioterapia, mas se for uma quimioterapia que tem oxaliplatina, cisplatina, o ideal é nem usar o garfo, né, de alumínio. O ideal é você pegar um garfo de plástico ou de madeira para não ter esse contato com alumínio, que vai acentuar mais ainda esse gosto. Então, assim, entender isso, que o paciente entenda e mudar a textura, perguntar o que ele gosta de comer e ali fazer um trabalho para que ele coma. Olha, o Rafael Carvalho, do 13 de setembro, o nutricionista pode ajustar a dieta de acordo com o tipo de câncer ou tratamento? Ou existe uma orientação geral para todos os pacientes? Não, é de acordo com o tratamento. Por quê? Porque de acordo com o tratamento, você tem quimioterápicos diferentes. Então, o paciente geralmente de câncer de mama, a medicação é uma, o de intestino é outra. Então, a gente vai manejando esse paciente, Hélio, de acordo com aquele... primeira coisa, que a gente sabe que ele não pode perder muito peso, ele tem que estar bem para melhorar o sistema imune. A gente tem que trabalhar o sistema imune para ele estar lá produzindo, né, o que ele precisa para fazer a quimioterapia. Mas a gente tem que trabalhar, a nutricionista, por isso que a gente hoje tem essa especialidade de nutrição oncológica. A gente precisa entender de medicação, qual é o efeito colateral daquela medicação, o que é que ela pode fazer com o paciente, o que é que a gente pode melhorar, né? Sempre com o objetivo de não ter desnutrição, caquexia, sarcopenia nessa pessoa. Então, a gente é bem individualizado, não dá para ser igual para todo mundo. A Carla Mendes, lá do Asa Branca, pacientes que estão muito fracos podem usar suplementos nutricionais? Pode. Eles substituem a refeição e devem ser usados somente como apoio? Bem, é muito relativo de cada paciente, né? Eu tenho um paciente que hoje ele não consegue almoçar, principalmente quando ele faz uma quimioterapia. Então, a gente pode montar a estratégia com suplemento e durante esses dias de quimioterapia, 3, 4 dias, depois volta à alimentação normal. Então, são estratégias que vai depender do paciente, da condição do paciente. Mas a gente tem hoje no mercado suplementos importantes que a gente pode utilizar, né? Mas eu digo que nunca a gente deve, se o paciente consegue comer, substituir totalmente, né, a comida por suplemento. A gente vai complementando. Isso que é importante, porque às vezes o paciente precisa, né? Ele gosta daquela comida. Então, a gente vai montando... Eu gosto de montar estratégia em lanches, que às vezes é enjoativo, às vezes o paciente já perde aquela vontade daquele suplemento. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura para ele conseguir manter durante todo o processo de quimioterapia. Mas pode ser usado e está aí no mercado para isso. Olha, a pergunta do Lucas Ribeiro é parecida com a da Patrícia. Eu vou ler as duas, tá? A do Lucas: existe alguma estratégia para estimular a vontade de comer durante o tratamento? E ela fala: a nutrição correta realmente pode ajudar a diminuir os efeitos colaterais como fadiga e queda de imunidade? Sim, com certeza. E eu digo isso por experiência própria. Patrícia, eu sou paciente oncológica, fiz quimioterapia e eu digo que a nutrição oncológica me salvou de ter vários efeitos colaterais, né? E fadiga, cansaço, tudo isso, né? São estratégias que a gente consegue manusear, né? Aumentando o aporte proteico. Então, não dá para a gente chegar com um paciente oncológico, não pesar, não medir, não ver a taxa metabólica desse paciente, porque a gente precisa ter quantidade de proteína suficiente para que ele produza um sistema imunológico ele né? Vamos dizer assim, diminui todos os seus parâmetros devido à quimioterapia e também para melhorar essa fadiga, né? Fora isso, a atividade física é importantíssima. Esse paciente tem que caminhar, tem que sair da cama. Eu digo muito, não está conseguindo ainda fazer uma atividade que já fazia antes, peça para fazer fisioterapia. É um paciente que precisa de movimento. Atividade física hoje é considerado remédio na oncologia, né? Isso aí está saindo em todos os congressos e está todo mundo assim, agora faz parte do tratamento. E a Débora Costa, lá do São Vicente, ela pergunta se há riscos de o paciente consumir alimentos crus ou mal higienizados. Sim. Existe uma lista de alimentos proibidos durante a quimioterapia?
Antigamente existia, se falava desses alimentos que não podia comer folha, que não podia comer nada cru. Hoje em dia, o que é que a gente fala? Você precisa, dependendo do tipo de câncer, estou falando aqui mais do câncer de tecidos duros, que a gente chama, né? É diferente dos hematológicos, mas a gente fala hoje em você limpar bem esse alimento, né? Qualquer alimento, principalmente os crus, e ter esse cuidado na higienização, porque ele é importante, né? Ele tem fibra, ele tem muita vitamina, então a gente precisa dar isso para o paciente, mas tem que ser bem cuidado, bem lavado, o cuidador ali que está cuidando da alimentação, lavar bem essas mãos. Tá? Eu falo muito isso quando eu estou fazendo meus planos alimentares, quando eu vejo que naquela quimioterapia eles correm o risco de ter neutropenia. Então a gente vai tratar com isso. Então cuidado, vai lá. O que é que a gente também fala? Comer fora de casa. Tem que ter muito cuidado, você tem que saber aonde você vai comer, como é produzido aquele alimento, porque é só questão de quê? De você ter uma infecção. Não é que a quimioterapia vai... Não, você, seu sistema imunológico está muito baixo, muito fraco, você está no intervalo ali da quimioterapia para exatamente melhorar o sistema imunológico, aí você pega uma infecção, porque você está mais apto a pegar essa infecção, porque devido ao seu sistema imunológico estar bem baixinho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, sim. Lavar bem qualquer alimento, lata, caixa, tudo. Não é só água e sabão, tá, gente? Água e sabão é mais para as caixas e fazer a higienização daquelas folhas. Até as folhas eu passo sabão com Sério? esponja. Couve. Aquela coisa branca dela de trás sai tudo. Passo sabão e água. Ai, tá bom. Olha, a Terezinha, pra gente finalizar, ela fala que assim, quando o paciente está com aftas ou feridas na boca por causa da químio, que tipo de alimento ajuda a evitar dor ao mastigar? Primeira coisa, não dê nada ácido para esse paciente. Se ele já está com afta, nada de limão, nada de laranja, nada de fruta ácida, porque vai piorar mais ainda, tá? É hora de você, por exemplo, hidratar melhor essa boca. Hoje a gente usa muito o mel. Se você tiver mel em casa, passe na boca dele. Se você tiver cápsula de vitamina E, abre a cápsula da vitamina E, abre e passar. Hidratar essa boca, se ele conseguir, para melhorar. O que a gente sabe hoje que é padrão ouro para afta, né, que é essa mucosite que ela está falando aí, é o laser, né? Então, precisa de um dentista que faça esse laser, é importantíssimo, é padrão ouro para a questão de afta. Mas se você não tem acesso a esse dentista, faça hidratação nessa boca com mel, com vitamina E, hidratar bem, tomar água, né, para ver se ele consegue comer melhor. Olha, eu conversei aqui com a nossa nutricionista oncológica, Edi Oliveira. Edi, muito obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço. É muito, muito bom estar aqui, né? Olha aí, a gente acha que não tem tema para quimioterapia, mas você está vendo, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Então, a gente aí ajudamos muito, né? Várias pessoas a passar por esse tratamento, que é uma fase, vai passar, né? Se cuide bem nesse tratamento, que é importante. Sempre vou falar, faça atividade física. Quem me conhece sabe que na minha quimioterapia, eu estava lá fazendo meus exercícios. E eu falo muito isso no meu Instagram, tá lá a foto minha, porque eu quero ajudar, né? Eu acho que a gente precisa, quando a gente passa por uma doença, né? Que é uma doença, e a gente tem que tirar o que é de bom dela para a gente passar para as pessoas que têm vida depois do câncer. Perfeito. Olha, a Edi está lá no Instagram também, tá, gente? Edi com Y, tá? Edi Oliveira Macedo. Entra lá no Instagram dela, já segue ela. Ela traz vários conteúdos legais diariamente. Ela é super assídua nas redes sociais. Entre em contato também para agendamento de consultas. Está com o telefone na mão? Aproveite e anota agora. 981 12 981 12. Tô cego, tenho que trocar o óculos. 981 12 6640. Pronto. 981 12 6640. 981 12 6640. Fechou? Edi, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um beijão, tá? Até a próxima.